Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a obra de Herbert de Souza, chamada Como se faz análise de conjuntura. Essa é a 32ª edição, publicada na cidade de Petrópolis, pela editora Vozes, no ano de 2012. Deixarei a referência na descrição do vídeo. Vamos lá então, né pessoal? O conceito de análise de conjuntura por Herbert de Souza análise de conjuntura é uma mistura de conhecimento e descoberta. É uma leitura especial da realidade e que se faz sempre em função de alguma necessidade ou interesse. E quando se fala de análise de conjuntura, algumas categorias precisam ser expostas. Souza ressalta as seguintes: os acontecimentos, os cenários, os atores, a relação de forças e a articulação entre a estrutura e a conjuntura. Essas são algumas das categorias expostas por Souza. Para efeitos práticos e para organizar uma boa análise de conjuntura, é necessário distinguir dois elementos: o que é acontecimento e o que é fato. Para deixar mais claro essa questão, nem todo fato se transforma em acontecimento. Nesse contexto, é pertinente salientar que fatos ocorrem o tempo todo e a mídia os divulga de maneira geral, mas apenas alguns se transformam em acontecimentos e saem em manchetes de jornais, merecendo uma discussão mais específica. O fato tem a característica de acontecer de uma maneira isolada, com uma pessoa comum, mas quando acontece e envolve um político, por exemplo, se transforma em um acontecimento. Então, para a gente deixar mais clara a ideia de Herbert de Souza, vamos lá. O que é fato e o que é acontecimento? Um roubo na cidade. Um roubo na cidade envolvendo o prefeito. São duas coisas diferentes. Nesse caso, o roubo ou furto, todos os dias, embora a mídia anuncie por se tratar de um delito e um problema de segurança pública, não pode deixar de ser considerado normal. Mas quando acontece com alguém como o prefeito, muitas coisas podem estar envolvidas, uma vez que poderá alterar as relações de poder da cidade, as correlações de força e os jogos de interesses. Nesse caso, o fato se transforma em um acontecimento e precisa ser levado em consideração quando o assunto está ligado à política. Herbert deixa claro que não existe uma análise de conjuntura neutra. Quem faz análise de conjuntura sempre levará em consideração os seus próprios interesses. Além de se preocupar com os fatos e com os acontecimentos, outro aspecto importante da análise de conjuntura é a identificação dos cenários da luta política. Na sociedade globalizada e com características democráticas como a brasileira, nem sempre as lutas políticas se estabelecem nas ruas, através de reivindicações e greves, mas sobretudo dentro de salas, halls de hotéis, empresas e gabinetes. Isso porque muitas vezes as lutas não se caracterizam apenas como políticas, mas sempre tem um pano de fundo econômico. Mas sempre com um pano de fundo econômico, onde aqueles que detêm o poder econômico sempre acabam dando as cartas do jogo político, tendo a capacidade de alterar a realidade social e política para os seus próprios benefícios. Identificar os cenários de luta é importante para quem está organizando a análise de conjuntura, porque dessa forma poderá coletar informações imprescindíveis. Identificar os atores do jogo político faz parte do conjunto de ações que levam a uma análise de conjuntura bem organizada. Para escrever de forma mais objetiva quem está organizando a análise de conjuntura, é necessário buscar as informações sobre os atores sociais, os cenários políticos existentes, as relações de forças, os fatos e os acontecimentos. Pessoal, mais uma contribuição do Caderno de Resenhas. Até a próxima.